Bom, antes de mais, boa noite a todos. Antes de começarmos esta sessão, agradecer ao António Vidigal e ao Luís Mira Amaral a amabilidade de disponibilizarem o seu tempo e, acima de tudo, o seu conhecimento para, para esta sessão. Vou começar por apresentar os nossos convidados, que temos uma honra enorme em recebê-los. Portanto, António Vidigal formou-se em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico. Um, foi presidente da EDP Inovação, Edinfor, tendo inclusivamente estado ligado ao lançamento da Ótimos, atualmente nós. É consultor e palestrante também em diversos eventos, tem uma extensa opinião publicada e os seus posts, principalmente no LinkedIn, são amplamente seguidos pela comunidade de pessoas ligadas à energia. Portanto, é uma pessoa com um conhecimento enorme e uma experiência muito grande. Peço desculpa, vocês deviam ter acrescentado que ele foi membro do Conselho de Administração da EDP, nomeado por mim, como Ministro da Indústria e Energia. Sim, Se grande honra foi que lançou a minha. esqueceram isso, mas Eu ia, convém recordar. Luís, eu ia dizer que foi que lançou a minha carreira. Devo aqui ao Luís Mira Não, é que às Amaral, vezes quem jovem. esquecem-se das minhas ações. Portanto, eu estou a dizer isto não é ingenuamente, é porque eu já tenho visto esquecimentos das ações. Luís, eu ia dizer isso, eu ia dizer isso. Tenho um grande reconhecimento Acho e que dívida. as funções que teve ser membro do Conselho de Administração da EDP não devem ser despicientes face às outras que citou, julgo eu. Claro, sim, 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 de todo, acho que todo, todo, foi o lugar mais importante que tive até hoje. sim, todo. Um, Luís Mira Amaral, formado em Engenharia Eletrotécnica também pelo Instituto Superior Técnico, e mestre em Economia pela Universidade Nova. Realizou uma tese intitulada O Consumo de Energia no Setor Automóvel em Portugal, tendo igualmente realizado o programa executivo na Universidade de Stanford. Começou a carreira também como engenheiro na Direção-Geral da Aeronáutica e posteriormente também na EDP. Foi professor universitário, sendo atualmente professor catedrático do IST desde 2005. Foi, entre outras funções, presidente de vários organismos públicos e privados, nomearei alguns, portanto, o Banco Privado de Investimento, Banco de Fomento da Angola, Unicef, Repsol, entre outros. Foi ministro do Trabalho, tal como já foi referido, do Trabalho e da Segurança Social e, mais tarde, da Indústria e Energia. E também é autor de diversos livros sobre energia e economia, dos quais destaco Energia Nuclear, uma opção para Portugal, e Energia e Mercado Ibérico. Apresentar também sim. Permita-me dizer-vos que, acho que é relevante para este debate, dizer-vos que eu ensinei produção e transporte de energia elétrica no IST. Sim, Acho que não sim. é despiciando para este debate. E depois devo dizer que vocês, de facto, podiam-me ter pedido apoio para eu vos dar materiais que eu escrevi sobre a matéria e teriam tido um material muito interessante que era a comunicação que eu fiz em novembro, na Ordem dos Engenheiros, uma conferência sobre nuclear renováveis em Viseu, que é muito mais recente que esses livros que citaram. Podiam ter pedido Okay. apoio para citar a minha bibliografia, que eu tinha dado material muito mais recente que aquilo que vocês citaram. Okay. Portanto, apresentar também aqui o Jorge Teixeira, que estudou, fez o seu mestrado na Universidade de Oxford, e é assessor da Iniciativa Liberal associada a sistemas de energia, e eu próprio, que também sou formado em Engenharia e tenho uma experiência já relevante também na indústria. Portanto, agradecer aqui a vossa presença. Jorge, agora é contigo. Muito bem, é comigo agora. Ok, então muito boa noite a todos. Esta sala está a encher depressa, esperemos que entre ainda mais pessoas para este debate. Dando só aqui um enquadramento rápido, eu diria que a energia tem sido um dos temas mais na ordem do dia nos últimos anos, muito especialmente com a questão da guerra da Ucrânia, mas já antes disso já estava a ganhar, quer dizer, cada vez mais atenção, e é cada vez mais importante para os diferentes partidos políticos definirem bem o que é que querem fazer. Isto é uma questão muito relevante para Portugal, é uma questão muito relevante para a Europa, e portanto queria dar os parabéns, que a iniciativa vem aqui do Marcos e também do Núcleo de Lisboa por quererem agora ter estas conversas sobre energia. Quer dizer, as pessoas ainda não conhecem muito bem qual é a visão
do partido nestas áreas, então é bom que haja estas conversas e estas ocasiões agora para irmos desenvolvendo também pensamento e trocando opiniões. Eu gostaria de começar com uma pergunta dirigida ao engenheiro Luís Mira Amaral, que é uma pergunta mais lata, mas depois nos vai permitir enquadrar todo o resto desta conversa, que é se considera que os objetivos que temos neste momento, tanto a nível europeu como especificamente no caso português, para a transição energética, se são demasiado exigentes ou se são realistas, tendo em conta o modelo e as escolhas que têm sido feitas. E claro, a questão que agora tem estado mais em ordem do dia, também nos últimos debates, que é então, mas afinal de contas, que papel pode ou não ter a energia nuclear ter aqui em Portugal? Ok, boa noite, muito obrigado. Primeiro, deixe-me dizer que falou aí da guerra da Ucrânia, mas é conveniente chamar a atenção que a crise energética começou antes da guerra da Ucrânia. Foi a primeira crise energética no contexto de descarbonização. Porquê? Porque as potências ocidentais, União Europeia e basicamente Estados Unidos com o Joe Biden, quiseram não fazer uma transição energética, mas sim uma disrupção. Acabar de um dia para o outro com os combustíveis fósseis e começar o maravilhoso mundo novo das energias renováveis. O que é que aconteceu? Depois houve uma recuperação económica muito forte depois do Covid, tinha-se travado os investimentos e as produções nas energias fósseis, o consumo de gás natural, mesmo carvão e petróleo, disparou em todo o mundo e não tinha havido o cuidado do lado da oferta. E, portanto, os preços da energia destes combustíveis fósseis subiram dramaticamente mesmo antes da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia veio apenas exacerbar isto, especialmente o gás natural, transformando uma crise energética até numa crise agroalimentar mais global, na medida que depois também impactou os alimentos. Portanto, para explicar que, erradamente, muita gente imputa a guerra da Ucrânia à crise energética, ela já tinha começado antes. Sobre a transição energética, nós quisemos, de forma realista, fazer uma disrupção energética. Se forem ver a história económica do mundo, passou-se da madeira, hoje em dia apelidada biomassa, para o carvão, na primeira revolução industrial, do carvão para o petróleo na segunda revolução industrial e depois entrou-se também com o gás natural. Isto foi feito de forma gradual, descentralizado pelo mercado entre produtores e consumidores, e é que até aconteceu que as formas de energia existentes ajudaram a desenvolver as novas formas de energia. Desta vez, os poderes políticos europeus e americanos quiseram quase acabar com os combustíveis fósseis e começar este maravilhoso mundo novo. Por isso é que eu digo, ironicamente, que quis fazer uma disrupção energética e não uma transição energética. Acontece que isto na Europa é totalmente irrealista o que se quer fazer, explico porquê. A Europa emite neste momento 7% de CO2 mundial. Portugal, um pobre país, a caminhar para a cauda da Europa em termos económicos, emite apenas 0,11% do CO2 mundial. E o que eu vejo é um governo, estes pânicos, desculpem o termo, não tenho outro termo para referir, querem que Portugal lidere a transição energética a nível europeu, e se liderar a nível europeu, lideramos a nível mundial, porque a Europa é que tem liderado isto, no fundo, e depois, em termos económicos, caminhamos para a cauda da Europa. Não bate a bota com a perdigonta. E depois, o que fizeram foi um Plano Nacional de Energia e Clima, que eu chamo-lhe mais INEC, Intenções Nacionais de Energia e Clima, porque é mais um rol de intenções muito bonitas do que um plano verdadeiro, e não há um verdadeiro planeamento energético, como eu me habituei como engenheiro a trabalhar no setor energético. Não tem havido esse planeamento energético. E, portanto, isto, por aquilo que eu vos disse, tem sido muito irrealista. E depois chamar-vos a atenção que a gente conhece o fundamentalismo em termos políticos. O que é que os fundamentalistas em termos políticos querem fazer? É correr do mercado político de todos os outros partidos e ficarem eles sozinhos. No clima tem acontecido o mesmo. Há um fundamentalismo climático que significa que, quando falam de energias renováveis, querem uma rede elétrica só com renováveis. Isto é fundamentalismo climático nas renováveis, e como estamos a ver também no setor automóvel, querem que o veículo elétrico acabe com o veículo de combustão interna de um dia para o outro. Isto é fundamentalismo climático no setor automóvel. E na energia elétrica, o que é que acontece? Mesmo que se consiga ter uma rede em que a produção de renováveis seja igual ao consumo de energia elétrica, os perfis de produção e de consumo são diferentes no tempo. Sendo diferentes no tempo, isto implica que há horas que haja excesso de energia produzida em relação ao consumo e há outras horas em que há déficit de energia produzida em relação ao consumo. Logo, para ter uma rede que é a ambição do fundamentalismo climático com 100% renováveis, isto implicava um dispositivo de acumulação
de acumuladores de energia, que não é realista termos, tecnologicamente não é possível neste momento. Portanto, isto é uma utopia, e se vocês quiserem, depois podem distribuir aos presentes. Eu tinha aqui um position paper que acabou por ser feito a meu pedido pelo engenheiro Alan Lima, que eu considero o tipo mais competente do ponto de vista técnico e económico, que é as redes elétricas em Portugal, escreveu isto para a SEDES, em que ele explica isto de forma clara, com um modelo muito simples, são os dilemas da descarbonização. Portanto, é totalmente utópico ter uma rede elétrica neste momento só com energias renováveis. Não há dispositivos de acumulação de energia que o permitam fazer. E já agora permitam que vos digam que as baterias é muito útil para o ciclo diário, isto é, pôr uma bateria junto a uma fonte renovável e quando ela está a produzir em excesso acumulado para depois injetar na rede quando há falta, mas não é realista ter baterias para transferências intersazonais de energia. Dou-vos um exemplo: se vocês tiverem muito sol no verão, podiam ter grande energia eólica e energia fotovoltaica no verão, acumulavam para depois transferir para o inverno, injetar na rede no inverno. Isto não é realista fazer-se com baterias. Tem que ser com os dispositivos que a gente conhece, que felizmente Portugal tem, centrais de bombagem, ou outros que querem agora dispositivos eletroquímicos como através do hidrogênio. Portanto, é para dizer que isto não é realista. E quando eu vejo o governo português querer em pouco tempo atingir uma componente de energias renováveis na rede portuguesa de 80%, isto é totalmente irrealista e nem a União Europeia o pede. Portanto, a União Europeia já está a ser demasiado ambiciosa no contexto mundial, quando só emite 7%. E os outros países estão a emitir muito mais do que nós. É evidente que nós sozinhos não conseguimos limpar o mundo de CO2. Se não houver a colaboração dos grandes blocos, nós não vamos fazê-lo. E os grandes blocos já disseram, mais que uma vez, embora isto depois na imprensa portuguesa seja censurado, porque a gente não sabe em Portugal hoje em dia o que se passa no mundo, somos censurados nesta área, a comunicação social do regime corta isto tudo, nós não sabemos. O que é que eles dizem? Dizem que esta questão da redução das emissões é um projeto para décadas, não é um projeto para se resolver em pouco tempo. São claros a Índia, a China, os países emergentes, que dizem: vocês já cresceram, a gente tem que vos deixar a nós crescer como vocês já cresceram. E, portanto, o projeto é para décadas e, por isso, é totalmente irrealista que a limpar a Europa de CO2 é pouco tempo, numa década, quando os outros não vão fazer. E, portanto, como sabem, como o CO2 é uma questão global, você emite aqui, mas afeta globalmente o mundo, não é por nós deixarmos de produzir que evitamos o CO2 a nível mundial. Mas isto é para dizer que isto é totalmente irrealista. Depois perguntaram uma questão da energia nuclear. É evidente que a energia nuclear tem um novo fogo neste momento, porquê? No contexto de descarbonização, a energia nuclear, a par com a eólica, é a que emite menos CO2 por unidade de energia produzida. E, portanto, é compreensível porque é que a nuclear passou a ter um novo fogo. E depois a outra razão que eu tenho que chamar a atenção é que a energia nuclear tem uma densidade energética muito superior às fontes renováveis eólica e fotovoltaica. Isto é, a quantidade de energia produzida por unidade de superfície ocupada é muito maior na energia nuclear do que na eólica ou fotovoltaica. Por isso é que eu digo que uma recomendação de bom senso: aqueles que têm a nuclear, neste momento, com as tecnologias disponíveis, convém mantê-la, porque não é realista acabar com as nucleares e substituí-las por eólicas e fotovoltaicas. Isso é uma ocupação de espaço terrível em todo o mundo, não era compaginável. E, portanto, percebe-se porque é que a energia nuclear pode ter um novo fogo. Agora, daí a dizer que Portugal, de um momento para o outro, pode ter energia nuclear, vai uma grande diferença. O que é que eu aprendi como engenheiro EDP, fazendo em 1970 e poucos, com o meu colega Alan Lima, Pita da Abreu e João Ricardo, um estudo muito interessante que foi a simulação de entrada de uma central nuclear em Ferreira ao pé de Peniche. A EDP, na altura em que eu era engenheiro, gostava de emular a EDF. A EDF tinha centrais nucleares, a EDP também tinha centrais nucleares. E nós fizemos o estudo de simulação na rede ibérica, não foi na portuguesa, de entrada de uma central nuclear. E eu aprendi, quando tratávamos de um bicho, podia ser de 1.100 a 1.500 megawatts, um grupo nuclear, convinha ter a rede ibérica, este raciocínio não podia ser feito à escala portuguesa. Portanto, eu sempre disse que para meter um bicho de 1.100 a 1.500 megawatts na rede, isto tinha que ser no contexto ibérico, nunca podia ser no contexto português. E vamos a ver, nós já estamos no mercado ibérico de eletricidade, o MIBEL é o nosso mercado interno de eletricidade, é um total cinismo
ver gente da EDP e até da Endesa dizer não ao nuclear em Portugal, esquecem-se que a opinião pública portuguesa que, afinal, a EDP tem uma central nuclear em Espanha, a Endesa tem várias centrais em Espanha. E, portanto, como o nosso mercado interno é um nível, eu posso dizer que nós já temos centrais nucleares no nosso mercado interno. Não é fisicamente em Portugal. Portanto, o que é que eu defendi desde essa altura e disse-o claramente no governo? Não faz sentido nós avançarmos para um grupo nuclear em Portugal sozinhos. Podia fazer sentido no contexto ibérico nós pensarmos no nuclear, mas em cooperação com a Espanha. Por exemplo, Almaraz, que é aquela central que está do lado de Espanha, mas fisicamente está do lado de lá, mas já tem o mesmo risco que está do lado de lá ou está do lado de cá, que são os mesmos. Fazia sentido essa central ser desclassificada, avançar-se para uma central de terceira geração muito mais segura e isso ser feito no contexto de um projeto luso-espanhol e, portanto, ter um projeto ibérico para uma nova central nuclear. E até por uma razão muito simples. Não faz sentido. A gente não tinha dimensão para ter mais que 1 ou 2 grupos nucleares e, de facto, ir montar um pesado aparelho de segurança em Portugal só para gerir 1 ou 2 centrais, em termos económicos, não faz qualquer sentido. Portanto, no contexto ibérico, fazia sentido é nós formarmos gente nesta matéria, integrarmos o aparelho espanhol, transformando no aparelho ibérico luso-espanhol. Isto é que faria todo sentido. E, infelizmente, o que é que aconteceu? Eu sou dos últimos tipos que fui assediado para a ajuda de energia nuclear. Eu não quis ir, não estava interessado na energia nuclear, e aqueles que foram da minha idade estão todos reformados ou quase via de reforma. Portanto, a gente nunca mais formou gente, e, portanto, mesmo para fazer um projeto nuclear, convém formar técnicos. A gente não se ia meter só na mão dos espanhóis, convinha ter também uma participação ativa nesta maneira. Portanto, eu elimino, no caso português, fisicamente aqui em Portugal, uma central de 1.100 ou 1.500 megawatts. Sempre o eliminei, nunca o defendi e tenho escrito. Agora, o que é que acontece? A energia nuclear tem evoluído e aparecem 2 evoluções que eu acho bastante interessantes. Uma à escala mundial, que são as centrais de 4ª geração. O que é que permite as centrais de 4ª geração? São as centrais de nêutrons rápidos que permitem aproveitar para entrar na reação nuclear os resíduos das velhas centrais de 2ª e 3ª geração. Isto é muito interessante, permite dar uma utilização aos resíduos que não temos aquele problema crítico que as nucleares tinham, onde é que se põem os resíduos. Isto permite, portanto, ainda por cima usam um urânio que existe mais na natureza que aquele que é da 2ª e 3ª geração. Isto, portanto, a escala mundial, as centrais de 4ª geração, eu acho a escala mundial, não portuguesa, para razões que referi, uma coisa interessante. E depois aparece outro desenvolvimento, que são os pequenos reatores, os Small Modular Reactors, SMR. Obviamente, com SMR, que pode ir a 200, 250 megawatts, já é mais interessante para redes pequenas do que aqueles monstros de 1.100, 1.500 megawatts que eu vos expliquei, que não fazia sentido estarmos a pensar no caso português. Ainda por cima, os SMRs podem ter uma vantagem que é a seguinte, é que podem fazer cogeração. Não sei se têm consciência que o grande problema até, que eu acho que é desperdício energético de uma central nuclear, é que o calor gerado não era aproveitado. E, portanto, os SMRs podem fazer cogeração e, como são muito mais pequenos, podem ser postos junto dos centros de consumo. É possível isso e vir a acontecer no futuro. Logo, nesse sentido, poderia fazer cogerações. Lembra-se que eu, em Portugal, fui eu que estimulei as cogerações com centrais a gás natural e essas cogerações são perto de grandes centros de consumo, papeleiras, grandes superfícies, grandes distribuições e, portanto, esta lógica dos SMRs pode ser possível e pode ser interessante para Portugal no futuro. Eles estão em desenvolvimento, não digo para já. Agora, isso significava o quê? Numa perspectiva de futuro, a gente tinha que fazer um planeamento energético sério em Portugal para ver em que medida é que isso podia encaixar, compaginado com, depois com a maturidade tecnológica das SMRs, que a meu ver ainda não tem, mas pode ser que venham a ter um dia, tudo isto compaginado no quadro de um plano energético sério e não da fantasia do INEC, que se chama Plano Nacional de Energia e Clima, que não faz planeamento energético como deve ser. E, portanto, é neste contexto que se podia pensar. Depois há uma questão que é da minha geração de engenheiros eletrotécnicos. A gente na rede aprendeu a que teve primeiras hidroelétricas e depois percebeu que as hidroelétricas tiveram que ser comportadas por centrais térmicas. Portanto, eu sou daquele raciocínio que digo que a gente convém ter sempre uma base térmica. E, portanto, eu hoje em dia trato as renováveis como necessárias. É lá na rede, mas não as trato em exclusividade. Faço o mesmo pedacinho para as renováveis que já fazia para aquela renovável que é a hidroeletricidade. Isto é, temos hidroeletricidade, vamos ter agora eólicas e fotovoltaicas também, complemento útil
no quadro da diversificação das fontes, e depois devemos continuar a ter uma base térmica. É essa base térmica que, no futuro, complemento energético, pode fazer sentido ou ser interessante se as SMEs vierem a entrar. E neste momento, quer queiramos, quer não, a base térmica, até por garantia de potência firme, para que não tenhamos apagões, tem que ser dada pelo gás natural, centrais de gás natural. E por isso vejo com grande preocupação que este governo está para sair, não tratou de assegurar que a central tapada do Outeiro, que para mim é crítica para o sistema, cujo contrato de aquisição de energia está a terminar, é do meu tempo e do Vidigal na EDP, do meu colega Vidigal na EDP, foi nós que fizemos na altura o contrato de aquisição de energia tapada do Outeiro, sincronizada com a entrada do gás natural em Portugal. Essa acaba ou cai agora em 2024 e este governo sai sem assegurar a continuação da central. Tem que se arranjar um instrumento jurídico para que essa central continue em funcionamento, que é indispensável para dar potência firme à rede portuguesa, quando, a meu ver, de forma precipitada e irresponsável, se acabou prematuramente com o carvão, até antes de ter entrado em funcionamento a grande central de bombagem da Iberdrola no tanque. E, portanto, é neste contexto que eu raciocínio nestas matérias de forma realista e responsável. Portanto, não venham com histórias que Mira Amaral está a ser uma nuclear para Portugal, não foi nada disso que eu disse. Eu expliquei que não acredito num projeto português de grande central nuclear, isso para mim tinha que ser num contexto ibérico. Agora, o desenvolvimento das SMRs, que podem até começar em grupos de 50 megawatts, chegar até aos 250, pode ser interessante. Curiosamente, já há uma SMR a funcionar na Rússia. Porquê? Porque uma potência nuclear que tem submarinos nucleares, o que é que os russos fizeram? Pegaram no reator do submarino nuclear e adotaram para a aplicação civil. No fundo, fizeram agora aquele conceito que os americanos dominam em termos industriais na perfeição, que é desenvolver brinquedos para a indústria militar e depois transformá-los em aplicações civis. Os americanos fazem isso com o Pentágono, o Ministério da Defesa americano, e com a sua superioridade tecnológica, que depois transformam aquilo em brinquedos civis. Os russos acabaram de fazer isso como um pequeno SMR, o primeiro em funcionamento, numa ilha na Federação Russa, em que pegaram no reator de um submarino e depois adaptaram para uma aplicação civil. O que é que isto mostra? É que países que têm a tecnologia nuclear, geralmente submarinos nucleares, estão em boas condições para apostar nisto. Está a haver uma grande aposta em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o Bill Gates tem uma empresa que está a desenvolver isto. No Reino Unido, a Rolls-Royce e outros estão, com o apoio do governo inglês, estão a fazê-lo. Na China, na Rússia, na Coreia, no Japão e até na própria França, está-se a pensar nestes desenvolvimentos SMRs. Não estou a dizer que sejam já maduros tecnologicamente, não estou a dizer isso, estou a dizer que é uma possibilidade interessante que não podemos esquecer em termos de futuro. Esta é a minha visão sobre o problema. Muito obrigado. E um conjunto de insights muito interessantes. António Vidigal, queríamos saber também o seu pensamento relativamente a isto e também, se calhar, ligar um bocadinho a uma parte interessante, que é as alterações que estão a existir na rede, portanto, um bocadinho a perda de inércia também com a entrada das renováveis e a adaptação que vai ser necessária. É um tema que eu profissionalmente também estou a desenvolver. Acho que não existe uma consciencialização para este tema na sociedade. Pronto, era para saber um bocadinho como é que isto se pode enquadrar em sequência do que o Luís Mira Amaral disse. Muito obrigado. Primeiro que tudo, boa noite a todos. Primeiro que tudo, quero agradecer à Iniciativa Liberal o convite para este debate. Quero também cumprimentar o engenheiro Luís Mira Amaral, que é uma das pessoas que mais admiro nesta matéria, que lembro que contribuiu para a modernização do sistema elétrico português, deve-se, entre outras coisas, o unbundling do sistema e a criação da ERSE, que é uma referência de competência e de independência. Eu sou amigo de Luís Mira Amaral há muitos anos, o que não me obriga a ter as mesmas opiniões. Eu, se calhar, puxo muito para as energias renováveis, em que acredito, se calhar, por ser velejador, acredito muito, e o backup térmico é o motor, que normalmente chama o vento do porão, que tento ligar o mínimo de vezes possíveis, porque custa dinheiro e faz barulho, e é um caminho que vejo também para as energias renováveis em Portugal. Como o Luís Mira Amaral disse, o sistema tem que ter potência firme, e não para cobrir o consumo, mas o que normalmente chama o consumo líquido, ou net load, que é o consumo descontado da produção hídrica de fio d'água, que não é controlável, a produção hídrica de fio d'água, a produção eólica e a produção solar. Pois vai sempre haver horas, portanto,
como todos sabem, não há energia solar à noite e por vezes isso coincide com não haver vento e vai haver alturas em que é preciso potência térmica e Portugal já tem um conjunto de centrais, centrais a ciclo combinado que são suficientes para aguentar, portanto, estas alturas. O modelo que eu defendo, e porque o vi acontecer em áreas em que trabalhei, como é a informática e a computação, é um modelo de sobre-equipamento renovável fotovoltaico. Eu acredito que a energia fotovoltaica vai tender para ter um custo muito baixo e da mesma forma que hoje em dia, portanto, no fundo, há uma grande capacidade de computação, eu acredito que vai haver uma grande capacidade de produção fotovoltaica, o que permite fazer planeamentos num estilo relativamente novo. Quanto à energia nuclear, eu estou completamente de acordo, 100% alinhado com o que disse o Luís Mira Amaral. Acredito que o que Portugal tem que fazer é ganhar conhecimento e não apostar na velha geração de reatores das gerações antigas, que na parte nuclear são modernos, mas que têm uma parte térmica relativamente antiga, portanto têm geradores de vapor de baixa temperatura, salvo erro, a 325 graus centígrados, 325 graus Celsius, o que limita muito o seu rendimento, e apostar na nova geração de SMRs de quarta geração, que utilizam óleo, portanto urânio enriquecido quase 20%, e que trabalham com a temperaturas de 700 graus Celsius, permite, como o Luís disse, utilizar o calor, portanto, de forma industrial. No passado também, só por interesse, no passado também trabalhei em algumas simulações do projeto Ferrel, e enquanto a equipa da Nova Rede estava a trabalhar num projeto de grandes dimensões, 1100 ou 1500 megawatts, penso que era a tecnologia da altura da ENEL, da EDF, a mim foi-me pedido para simular um gerador nuclear de 300 megawatts, semelhante a um que existia em Espanha, um bocadinho mais pequeno, talvez 250 megawatts, que era Zorita, pertencia à Fenosa e que por acaso trabalhou a vida toda, já está a ser descomissionado sem problema. Os espanhóis diziam que trabalhou como relógio, trabalhou como relógio a vida toda e era o que eu tenho pena que não tinha satisfeito na altura. Entretanto, as coisas evoluíram e eu, hoje em dia, o que faria no campo do nuclear é como o engenheiro Luís Miranda defendeu, é que ganhássemos o máximo de conhecimento possível e que apostássemos na nuclear de nova geração, que eu veria, portanto, no futuro, a poder substituir alguns dos ciclos combinados se o preço o justificasse. Teria a vantagem de poder ser colocado nos mesmos sítios, não exigir investimento em rede, aproveitar a rede que já existe, evitando muitos custos. Obviamente que deverá conseguir produzir energia, portanto, a um preço aceitável, que hoje em dia não é fácil. Quer dizer, hoje em dia, portanto, os acordos que estão a aparecer na Europa, nomeadamente em França e na Alemanha, estão a apontar para preços no mercado de grossista de 70 euros por megawatt-hora, nomeadamente em França para a nuclear amortizada, e não é fácil bater estes preços com nuclear nova. O que eu tenho estudado o assunto, nomeadamente em aulas online do MIT, e o que eu tenho visto defender nos Estados Unidos é menos que os SMRs, que o Small Medium, os reatores muito pequenos, da ordem máxima de 300 megawatts, o que eles chamam microreatores, mesmo muito pequenos, associados a indústrias específicas, evitando custos de transmissão, um bocadinho num conceito que eu acho super interessante, que é nuclear as a service. Quer dizer, um país ou uma empresa não precisa estabelecer todo um mecanismo de controle, isso é um bocadinho feito por terceiros, portanto é assegurada a segurança de todo o parque. Isso não me assusta nada, todos nós utilizamos nuclear várias vezes, a radioatividade, sistemas baseados em energia nuclear várias vezes por ano, ou algumas vezes, quando vamos fazer uma radiografia, há imensos sistemas dispersos pelo mundo. É raro acontecer um acidente, portanto eu vejo, não me assusta nada disso. Sobre o segundo tema que foi referido, que é um tema a questão do problema
da inércia no sistema. É um problema que vai aparecer na Península Ibérica, que muitos chamam de uma ilha elétrica, e que é verdade que ela está muito fracamente ligada com a França. E é um problema que vai aparecer na Península Ibérica quando se cumprir o projeto, se conseguir o projeto de Espanha de fechar as centrais nucleares. Porque para lado da energia, uma coisa que elas fornecem, no fundo, é a inércia ao sistema, que ajudam muito a estabilizá-lo. A inércia até agora tem sido um subproduto da produção clássica, tanto nuclear, e energia fóssil, e não é paga, ou não tem sido paga, em países que ainda não sentiram o problema. Há países que já o sentiram, como é o Reino Unido e os países nórdicos, por estarem desacoplados em frequência da Europa continental. Eles não estão ligados em corrente alterna, mas em corrente contínua, e a frequência não é síncrona, já o sentem na pele, e eu acho que Portugal o vai sentir. Como é As que ilhas esses sentem países... mais que um continente. As ilhas sentem mais As que um ilhas, continente. as ilhas sentem muito mais que o continente, porque têm menos inércia, têm menos dimensão. Ah. A Escandinávia é uma ilha desse ponto de vista, porque está ligada por cabos de corrente contínua à Inglaterra e ao continente. E a Dinamarca tem dois sistemas, a Dinamarca um que alterna, o outro que está ligado ao sistema nórdico, e sentem muito mais o problema. Portanto, eu acredito que vai aparecer na Península Ibérica. É um tema que eu ensinei na minha juventude no técnico, na cadeira de regimes transitórios em máquinas e redes elétricas, e o problema que vejo para a Península Ibérica, que não está ligada à França em corrente contínua, mas alterna, é a oscilação de um sistema de baixa inércia face a uma rede infinita. É um problema, é o tipo de problema que eu ponho nos exames, como é que se comporta um alternador equivalente face a uma rede infinita. Portanto, é um problema que vai aparecer, e eu defendo imenso que Portugal e Espanha se comecem a preparar para ele. Preparar como? Começando a pagar, ou desacoplando um conjunto de produtos que hoje em dia são fornecidos gratuitamente, para começar a colocá-los em mercado, reduzindo o pagamento que faz às centrais térmicas desse valor, por forma a ser economicamente neutro. Há produtos que a Inglaterra e António, só se calhar explicar um bocadinho aqui o conceito de inércia, que há muitas pessoas que estão aqui a perguntar, e se calhar inércia para todos nós utilizamos no dia a dia, e às vezes ainda nos apercebemos. Só para dar um exemplo do problema, pensem que um carro não tinha inércia. Segundo a segunda lei de Newton, vocês lembram-se que a força é igual à massa vezes a aceleração. Se não houvesse massa, por exemplo, um carro sem inércia, se eu tocasse no acelerador, ou retirasse o pé do acelerador, um mínimo força, ele dava um salto que me fazia dar um salto na cadeira. Portanto, é o mesmo que acontece no sistema elétrico. Portanto, um sistema elétrico tem de girar, funcionar a 50 ciclos por segundo, e as grandes máquinas térmicas funcionam a 3.000 rotações por minuto, ou a 1.500 rotações por minuto, se forem dois pares de polos, portanto, sem querer entrar na técnica. E se elas se desviam dessa velocidade, desligam-se da rede. Portanto, é preciso garantir que a rede se mantém permanentemente a 50 ciclos por segundo. O que o faz manter a 50 ciclos por segundo, ou facilita, são os grandes geradores muito pesados, com grandes massas rotativas, que, quando há uma alteração entre o equilíbrio entre produção e consumo, permitem que a frequência se mantenha. Isso hoje em dia raramente é um problema, mas tem acontecido problemas deste género, nomeadamente há 2 anos em Inglaterra houve um problema deste género. Já houve apagão por isso. Houve apagão no sul de Inglaterra, portanto ficaram presas, foi um parque offshore que disparou a seguir uma central de ciclo combinado, e ficaram pessoas a noite inteira às escuras, presas no turpitano nos comboios, não estavam preparados para isso, e houve até, no fundo, multas grandes, tanto às empresas que estiveram na origem do problema. É um problema que vamos ter aqui, e que, como é que se resolve hoje em dia? Portanto, é com a eletrónica e a computação. Há dois produtos Inércia normalmente sintética. que... Chamam-lhe inércia sintética. Chama-se inércia sintética. Os produtos em mercado chama-se Enhanced Frequency Response e Fast Frequency Response. A Inglaterra, que está muito à frente, já tem um novo produto que é o Dynamic Containment. São produtos que eu achava que se deviam começar. Existem
em vários países, na Dinamarca, até a Polónia parece-me que já tem, portanto, a Escandinávia, os países escandinavos estão em mercado. Eu acho que haveria grande vantagem em os colocar em mercado em Portugal, porque permitiria começar a ganhar muito conhecimento, nomeadamente grande parte destes serviços são super adequados para ser prestados com baterias. As baterias, portanto, é um bocadinho o caminho, como disse o Luís, para resolver o problema de curto prazo, para a regularização interdiária, não a de maior longo prazo. Maior longo prazo, portanto, poria sempre à frente, mesmo de hidrogênio e de outras coisas novas, poria, portanto, o armazenamento hídrico, nomeadamente em centrais de bombagem pura, que ainda existem, mas uma série delas que podem ser construídas. E lembro aqui que Portugal, que é muitas vezes comparado com os problemas da Alemanha, Portugal aqui em armazenamento é superdotado, porque mesmo admitindo que toda a energia em barragens afeta-se à REN, não pode ser utilizada, porque não pode ser trazida a zero, mas nós temos normalmente, as nossas barragens cheias correspondem a 20 dias de funcionamento do sistema elétrico português. Quer dizer, nós temos mais armazenamento que quase ninguém na Europa, com exceção da Escandinávia, da Noruega, portanto, e um pouco a Suécia, e era por aí que eu iria numa primeira fase. Ok. O que é que eu acrescentaria aqui, só para lembrar que estas questões da inércia e do mercado de inércia, portanto, é responsabilidade, embora nós estejamos no mercado ibérico com Espanha, isto é uma responsabilidade do TSO, em Portugal é uma responsabilidade da REN, e Portugal poderia abrir este mercado independentemente de Espanha. Porque enquanto a energia é transacionada no polo espanhol do MIBEL, que é o OMIE, os serviços de sistema em Portugal são transacionados com a REN e em Espanha com a rede elétrica espanhola. E, portanto, eu aposto muito que Portugal crie conhecimento nesta matéria, portanto, que é uma área competitiva do máximo interesse. Muito Não bem, sei, muito obrigado. Muito obrigado pela exposição. Então vamos deslocar aqui um bocadinho o tema. Já vimos aqui alguma discussão sobre qual pode ser o aspecto do mix energético que nós queremos, mas mesmo sabendo o grande potencial que temos em energias renováveis em Portugal, há uma outra questão que tem preocupado a União Europeia em particular, que tem que ver com onde é que nós vamos buscar então essas tecnologias. A Europa tem alguma capacidade de manufatura ao nível da energia eólica, de turbinas, mas, por exemplo, ao nível dos painéis solares tem muitas dificuldades em entrar nesse mercado, e a maioria dos painéis utilizados na Europa temos de os ir buscar à China. A tensão geopolítica com a China só tem aumentado. Os Estados Unidos têm potenciado também essa tensão. Vai ser cada vez mais difícil, pelo menos previsivelmente, nos próximos anos, manter laços económicos fortes com a China. E sendo a China tão importante na produção de tecnologias relacionadas com as energias renováveis, isso cria um desafio para a Europa, desafio esse que levou à concepção do famoso Net Zero Industry Act. Se quiserem podem comentar também o Net Zero Industry Act, que tinha alguns problemas. Posso já adiantar, este partido chama-se Iniciativa Liberal, era bastante proteccionista, e isso já criava de si dificuldades à própria transição energética de países como, por exemplo, Portugal. Não sei se quero dirigir esta pergunta a um dos nossos convidados em particular, mas visto que o Sr. Engenheiro António Vidigal acabou de falar, podia agora dirigir a pergunta aqui ao engenheiro. Deixa-me dizer uma coisa sobre a inércia. Eu Sim. tenho uma visão mais cínica que o António Vidigal. Nós estamos aqui encostados a um vizinho que é 4 vezes superior a nós. Portanto, o sistema deles tem uma inércia Cinco vezes. 5 vezes. E, portanto, a São gente pode 50 até vezes. esquecer-se disto e que, estando encostado a eles, não sendo nós uma ilha, eles vão tratando do assunto antes de nós tratarmos. Isto é uma visão seguinte do problema. Depois É também verdade, mas é verdade. é a realidade física. Não, isto é um É a realidade. juízo É a de facto. realidade. Eu digo que é cínico, que isto permite a gente poder nem pensar nisto e os espanhóis resolverem-lhes o problema para enquanto. Mas eu É a não, minha mas visão Adriano, seguinte. mas o meu desafio é não fazermos isso. É sermos nós a puxar para o assunto, porque aqui podemos fazer independentemente deles, que é um assunto Ok. tratado com a REN. É claro que nas nossas ilhas, o problema da inércia pode-se pôr, como não se põe aqui no continente. Já foi explicado nas ilhas. Exatamente,
a coisa as ilhas é um excelente living lab para desenvolver a tecnologia. Exatamente. Bom, mas eu também queria agradecer ao António Vidigal as referências que me fez, mas dizer que eu, nos meus tempos de engenharia eletrotécnica da EDP, tinha dois engenheiros de referência, que eram o António Vidigal e o Alan Lima. Eu já tinha percebido que ia evoluir para a economia e a gestão, não tinha adivinhado que tivesse passado pela política, e os dois engenheiros de referência eram eles, e por isso é que eu depois até nomeei o António Vidigal para o Conselho de Administração da EDP. Foi uma escolha entre todos os colegas que tinha, foi ele que eu nomeei para o Conselho Que de Administração da EDP. agradeço imenso, que eu agradeço imenso. Mas é justo essa referência, porque eles eram os dois engenheiros eletrotécnicos, já tinha referência, já tinha percebido que ia abandonar a profissão, ou abandonar, não abandonei, mas ia lá para outras áreas, mais Como soft. dizia na altura, começaste a correr na pista ao lado para Já tinha percebido isso, e, portanto, mas os dois engenheiros de referência que eu tinha na altura como jovem engenheiro eram estes dois. Sobre a vossa questão, esta é uma questão extremamente pertinente para a Europa. A Europa está entalada entre os Estados Unidos e a China. Eu explico porque. A China teve uma visão holística desta matéria, e enquanto nós preocupámos aqui de sermos consumidores, minimizando o CO2, os chineses preocuparam-se em ser produtores de todas as tecnologias da descarbonização. Tiveram uma visão holística sobre a matéria, o que é mais fácil quando tem um Estado centralizado com um Partido Comunista que domina tudo. Podem ter uma política industrial muito intervencionista e centralizada nisto tudo. Na Europa, nem sequer temos uma federação política, é mais difícil até que nos Estados Unidos. Portanto, a Europa está instalada entre os Estados Unidos e a China. A China teve essa visão holística, o que é que fez? Tomou conta das minas do terceiro mundo, chamados países invisivelmente minas de níquel, cobalto, até lítio, estão a tomar posição em todas elas. E, de facto, reparem que as empresas ocidentais têm aqui uma grande dificuldade em relação às empresas chinesas. O compliance das empresas ocidentais não os deixa, e mesmo que quisessem entrar, depois os bancos europeus não financiavam estas entradas destas empresas em países que não são muito canónicos. Os chineses não têm este problema. São empresas estatais chinesas, tomam conta, compram as minas e têm o aprovisionamento dos minerais. E como vocês deverão perceber, o nosso problema é que a gente quer fazer uma transição energética, sair dos combustíveis fósseis, mas entrando num modelo que é altamente intensivo em alguns minerais, há umas matérias críticas. E, portanto, são essas Em Portugal quer-se fazer sem lítio. Como? Não, Em Portugal quer-se fazer sem lítio. Não, Portugal tem as maiores reservas de lítio da Europa e parece que não as quer explorar, mas gosta muito do carro elétrico. Isto é uma incoerência total, desculpe a franqueza. Eu nem sou o maior adepto do carro elétrico, mas conheço realisticamente, se temos as minas, temos o maior recurso de lítio da Europa, convinha explorá-lo, não. Julgo eu. Enquanto o lítio tiver valor, porque daqui a 20 anos, se calhar, já não são baterias de íon lítio, são baterias de íon sódio ou outras. Mas neste momento tens essa janela de oportunidade. Bom, mas podemos dizer que a China aprovisionou-se de matérias-primas, depois teve um política industrial, construiu as cadeias de valor. Portanto, eles têm construído as cadeias de valor, então o que é que aconteceu? Rebentaram com a indústria painéis fotovoltaicos, quer na Alemanha, quer nos Estados Unidos, e por isso é que os governos deixaram de subsidiar isto, porque estavam a subsidiar, no fundo, a política industrial chinesa, não é? Porque a malta comprava os painéis fabricados pelos chineses. Portanto, rebentaram a indústria fotovoltaica europeia e americana, estão neste momento a arrebentar com a indústria eólica europeia e americana, com empresas em sérias dificuldades nesta matéria, quase a risco de falência, e nos automóveis, construir a cadeia de valor do lítio às células de lítio à bateria até ao veículo elétrico. E como sabem, neste momento, a BYD, Build Your Dream, empresa chinesa, já ultrapassou a Tesla como maior produtor mundial de veículos elétricos. E a Europa tem que estar no meio disto. O que é que os Estados Unidos fizeram? Como são um Estado federal com um governo central em Washington, o que eles fizeram? O Joe Biden fez uma iniciativa que chamou Inflation Reduction Act, que é um bocado contraditório, porque é gastar dinheiro público, dizer que é para combater a inflação. Os manuais de economia dizem que quando a gente gasta dinheiro público, na primeira fase não reduz a inflação, antes pelo contrário, faz uma pressão sobre a procura. Mas este programa do Joe Biden é muito generoso, tem a veleidade de fazer os americanos virem construir estas cadeias de valor e poderem se bater com os chineses. Nós, na Europa, é que estamos entalados. Não temos a visão holística dos chineses, com um Estado centralizado que faz política industrial a sério. Não temos o Estado Federal Americano, que de um momento para o outro fez o IRA e está a subsidiar em grande a construção destas cadeias de valor dos Estados Unidos. Estamos aqui entalados. No fundo, queremos, como consumidores, consumir estas tecnologias, mas não desenvolvemos o lado da produção. Isto é dramático para a Europa e devo dizer,
não sei se têm consciência, chamamos a atenção que está a acontecer no setor agrícola. O setor agrícola está a reagir na Europa, na Alemanha, na França, já chegou a Portugal e Espanha e a Bélgica. Porquê? Quiseram fazer uma descarbonização demasiado rápida num setor que não passa para o trator elétrico de um dia para o outro, pelo amor de Deus. E, portanto, quer reduzir os subsídios ao gás óleo verde, a malta defilou. Quer acabar com os pesticidas e os químicos na agricultura, quando a agricultura europeia tem que competir com outros países que exportam para aqui, que não têm quaisquer preocupações, a malta defilou. E a União Europeia já teve que proceder nesta matéria. Tem que ser mais lenta neste ritmo. Isto vai acontecer na indústria automóvel. Na indústria automóvel vamos ter uma bronca e um problema social também gravíssimo na Europa. Porquê? Porque, como explicou o Carlos Tavares, o engenheiro português, que é o CEO da Stellantis, outro dia no Expresso, o que é que os chineses já conseguiram? O que é que os chineses já conseguiram? Eu não sou fotografia, tenho nem ver nas cartas. Peço Aqui. só. Mandamos do ver. Peço só. Sou Elsa, não estou Diga a ao que faça ouvir. mute quando não está a falar. Bom, os Muito chineses obrigado. conseguiram, o Carlos Tavares explicava isto de forma simples no Expresso, já conseguem produzir veículos elétricos quase ao mesmo preço dos veículos de combustão interna. A indústria europeia que ainda não consegue. E, portanto, o problema dos construtores europeus, e o Carlos Tavares explicava isto, é que nós não conseguimos ainda fabricar na Europa carros elétricos acessíveis à classe média. E os chineses vão invadir a Europa maciçamente com carros elétricos muito mais baratos e acessíveis. Portanto, isto pode também destruir a indústria europeia automóvel, que é um setor muito importante em termos de emprego na Europa. Portanto, depois dos problemas agrícolas, esta transição demasiado rápida para o veículo elétrico pode criar sérios problemas sociais na Europa. E não era necessário tal. Porquê? Posso dizer, faço aqui a indicação de interesses, eu neste momento sou do Conselho Consultivo da Plataforma para os Combustíveis de Baixo Conteúdo de Carbono, que é, no fundo, uma forma inteligente de descarbonizar as atuais frotas sem as substituir. Reparem que uma frota automóvel que ainda não está amortizada contabilisticamente, acabar com ela para comprar um carro elétrico é um desperdício e uma racionalidade em termos económicos e ambientais. Em termos económicos, não está amortizada, cria-se o chamado ativo ocioso. E em termos ambientais, se já se produziu aquele carrinho, já se emitiu CO2, vamos abatê-lo quando ele estava em condições de funcionar para construir outro equipamento que há de emitir CO2. Isto é uma racionalidade mesmo em termos ambientais. E, portanto, os combustíveis de baixo conteúdo carbónico vão até aos combustíveis sintéticos, eu posso já explicar o que é que isso significa, são uma maneira inteligente de preservar frotas automóveis que ainda não estão amortizadas, sem necessidade de ir para o veículo elétrico, porque no fundo não é um motor de combustão interna que emite CO2, depende do que lá se meter. E, portanto, os combustíveis de baixo conteúdo carbónico e os combustíveis sintéticos, ser uma maneira inteligente de fazer isto, e reparem, os outros blocos, mesmo os Estados Unidos e o Japão não fizeram uma legislação como nós, que queremos acabar com a venda de carros elétricos até 2030, de carros convencionais até 2035. A China, talvez neste aspecto, os carros elétricos é que está mais avançado, até por razões de interesse, como o aplique industrial, que eu vos expliquei, que vai produzir isto competitivo em relação ao resto do mundo. A China aposta na massificação por interesse próprio, não é por razões do ambiente. Nós é que estamos a ser demasiado rápidos. E agora dou-vos um número que ninguém pensou. A Europa emite 7% do CO2 mundial. A frota automóvel na Europa é responsável por 10% do CO2 emitido na Europa. Portanto, no máximo, a frota automóvel europeia contribuirá para 0,7% do CO2 mundial. Isto é, se toda a energia elétrica fosse renovável, se todos os materiais e todos os equipamentos fossem construídos com energias renováveis que não são. Portanto, estão a ver, o conteúdo carbónico é muito menor que 0,7% do CO2 mundial. E tem nome de menos de 0,7% do CO2 mundial. A Europa teve uma política idealista, demasiado rápida, e fez a perder um setor industrial com milhares de empregos. E, portanto, faça a sua pergunta, chame-lhe a atenção que há aqui um idealismo europeu, que foi uma introdução demasiado rápida nossa, quando não tínhamos um aparelho industrial para responder na mesma medida e dimensão que os chineses e os americanos estão a fazer. E, portanto, isto é totalmente irrealista e altamente preocupante o que está a acontecer. Veja também, mais visível estão as fotovoltaicas e as eólicas, são as mais conhecidas, mas nas baterias, nos equipamentos de eletrólise, nas pilhas de combustível, a Europa também não domina. Está a China a dominar. Eu diria que nas pilhas de combustível talvez o Japão se consiga bater com a China, mas a China em todas estas tecnologias está a ser um grande player industrial
E a Europa é um consumidor de tecnologias, não é um player. Portanto, isto não bate a bota com a perigota. Numa economia, os dois lados têm que jogar o lado da oferta e da procura. Nós jogamos com o lado da procura, mas não estamos a saber jogar com o lado da oferta. Aí a China tem a vantagem de ser um Estado uno, uma política industrial pequena, num Estado centralizado. Os Estados Unidos são um Estado federal, também podem fazer política industrial. O Joe Biden montou o IRA em 3 meses. Vocês já perceberam quanto tempo levou a fazer o Next Generation EU na União Europeia? Levou 2 anos. Tem que os 27 Estados-membros estar de acordo. Portanto, nós temos aqui um problema político. Não é só industrial e tecnológico, é um problema político. Não temos uma Federação Europeia política que permita reagir com a rapidez que reage um Estado centralizado como a China ou que reage um Estado federal como os Estados Unidos, que tem um governo em Washington. Nós não temos um governo em Bruxelas. Temos uma comissão, tem que ouvir todos os Estados-membros. Portanto, percebam que houve aqui um irrealismo na adoção destas tecnologias. Fomos muito bons do lado da procura como consumidores a adotá-las, temos sido muito lentos, pelas razões que vos expliquei, a produzi-las. E está aqui isto pode gerar sérios problemas económicos e sociais na Europa. E depois, o problema não é só afetar a descarbonização, é que estes problemas económicos e sociais, como estamos a ver, se tivessem visto o debate de hoje, também chegava a essa conclusão, isto facilita a emergência dos movimentos de extrema-direita em toda a Europa, como está a acontecer. Quanto maior for o caos económico e social na Europa, vejam as expectativas de toda uma população e uma classe média frustrada, o que é que está de pasto com os movimentos de extrema-direita. Portanto, o problema não é só descarbonização, é um problema social e político muito sério da Europa e que ninguém pensa nisto. Desculpem a franqueza, mas isto é altamente preocupante. Bom, Eu pois é somente que estou este... totalmente de acordo com o que o Luís Miguel Amaral disse. Tenho pouco a acrescentar. Só o que acrescentava é que penso que a Europa não devia apostar em refazer a atual tecnologia, o fabrico da atual tecnologia, por exemplo, painéis fotovoltaicos, devia apostar na geração seguinte, no fundo, que são multilayers, de mais rendimento, com novas tecnologias, e não devia ir a jogo na atual tecnologia, que é totalmente dominada pela China. Portanto, a matéria-prima, portanto, é o polissilício. Eu tive a ocasião de verificar a dificuldade que haveria, nomeadamente em Portugal, quando se quis investir numa grande empresa de fabrico de painéis, a dificuldade que há em comprar polissilício tem de ser na China, portanto, a um preço razoável. Portanto, eu não apostaria nestas tecnologias, já estão totalmente dominadas, e apostaria na geração seguinte ao nível europeu. Já agora um pequeno comentário. Eu aqui há cerca de 10 anos andei na Alemanha com um amigo meu, portanto, o António Valera, que para mim é das pessoas que mais sabe de de energia solar no país, portanto, o professor António Valera. Andámos a ver as fábricas que fabricavam painéis fotovoltaicos e as que fabricavam equipamento para as fábricas que fabricam painéis fotovoltaicos, e lembro de uns alemães dizer, na altura, há 10 anos, que até quase tinha vergonha, mas 80% da produção de máquinas para fazer painéis fotovoltaicos ele vendia-as para a China. Depois, depois, numa outra empresa chinesa com que tinha alguma ligação e que de resto gosto muito, que me costumam convidar anualmente para os debates deles de tecnologia, perguntei-lhes como é que iam começar do nada a fazer turbinas eólicas, portanto, e hoje em dia são um dos maiores. Perguntei-lhes como é que vocês vão fazer isso. Vamos contratar engenheiros à Dinamarca. Quer dizer, o know-how é europeu, pá, e, no fundo devia haver cuidado no novo know-how que fosse desenvolvido, de conseguir, no fundo, produtizá-lo na Europa, não? E em Portugal, preferivelmente. Mira Amaral, aqui relativamente a esta parte dos recursos, Portugal tem uma frente que era muito, muito grande. Existem novas formas de explorar os recursos, nomeadamente recursos que estão escondidos no leito do oceano. Existe alguma perspectiva, falou-se um bocadinho do lítio, para Portugal explorar essa entrada relativamente aos recursos, uma vez estamos a passar talvez de uma economia fossilizada para uma economia mais baseada nos minérios? Bom, eu devo dizer que eu conheço bem o que está a passar no lítio em Boticas e Montalegre. Em Boticas é uma empresa internacional,
a Savannah, uma empresa inglesa australiana que está na Bolsa de Londres e que veio para Portugal porque o governo lhe prometeu uma oportunidade de investimento em Portugal. E para fazer tudo by the book, são uma empresa internacional, está cotada na Bolsa de Londres, veio para Portugal e está agora a ser sujeita a um número completo, como viram, com esta injustamente atrelada a um processo quando veio para Portugal, como qualquer internacional, by the book, explorar o lítio em Portugal. Portanto, nós temos aqui um grande recurso de lítio e o próprio ICEP, que eu fiz parte do Conselho Consultivo, chama-me a atenção. Se nós queremos desenvolver, manter a nossa indústria de montagem automóvel em Portugal, na transição para o veículo elétrico, convinha desenvolver a cadeia de valor do lítio até à bateria. Porquê? Porque o carro elétrico tem menos componentes que o carro de combustão interna, só que tem um componente que é aclamado, que é a bateria, que é pesado e viaja mal. E, portanto, vocês compreendem, quanto mais perto das nossas unidades de montagem, estou-me a referir à Auto Europa, estou-me a referir em Mangualde, à Stellantis, antiga Citroën, quanto mais perto tiverem fábricas de bateria, menos a bateria viaja e mais protege a nossa indústria de montagem. Portanto, o ICEP é perfeitamente claro que não tem argumentos para captar apoios nesse coisa se a gente não puder explorar o nosso lítio. Explorar o lítio, transformá-lo, refiná-lo e depois fazer baterias. E até a Galp, com a Norvolt nórdica, já tem um projeto desses para Portugal. O problema é que ainda não conseguimos, os projetos avançam do lítio. Portanto, isto é perfeitamente irrealista e, portanto, nós temos que defender a nossa classe de automóvel. Desculpa chamar-vos a atenção disto, mas fui eu que o desenvolvi com a Auto Europa, permitiu desenvolver um classe de automóvel que neste momento exporta 13 mil milhões de euros, não é despiciente, classe de automóvel. Portanto, para proteger o classe de automóvel, na transição para o carro elétrico, há um componente que é tramado, que é as baterias, e a gente ou as tem aqui ao pé, ou é difícil manter as unidades de montagem em Portugal. Sobre a exploração de minerais no oceano, aí devo dizer, eu percebo que eles há lá, agora eu sou sensível aos impactos ambientais, mas é preciso ter muito cuidado nesta matéria, dizendo que isso é um aspecto que é altamente preocupante, começar essa exploração dos oceanos, uma possibilidade de contaminação dos oceanos e, portanto, é preciso todo cuidado, é pouco. Portanto, eu até às vezes sou acusado, o que é injusto, mas eu me acuso não ter grande sensibilidade ambiental, o que é errado. Quem começou quem meteu o ambiente na política industrial fui eu, na altura exemplar colaboração com os ministros do ambiente do meu tempo, mas sou sensível aos cuidados que há que ter na exploração mineira. Aliás, o atual Ministro da Economia, Costa e Silva, confrontado com essa questão, e ele aí saberá mais do que eu, também foi muito reservado e muito cauteloso na possibilidade de exploração de recursos no fundo do mar, porque eles existem, mas para os impactos que isto tem. Portanto, temos que ser muito cuidadosos nessa matéria, porque senão podemos estar a contaminar os oceanos. Já sabemos que contaminamos rios e terrenos, agora contaminar os oceanos tem uma escala global, portanto é preciso ter muito cuidado. Mas não sou especialista, não sei dizer mais que isto, mas tenho consciência do problema. Sobre o tema, que é um tema que eu tenho relativamente seguido, inspiro-me muito na Noruega, não é? Que é um país também muito virado para o mar, de uma É um dimensão bom próxima exemplo, da é um bom nossa, exemplo. Exato. e a Noruega está a apostar na mineração em águas profundas, portanto, e eu acho que aí associar-me-ia E com muito à sucesso. Noruega, Sim. com sucesso. Portanto, eu aí o que Sem faria, dúvida. portanto, é associar-me muito à Noruega, porque nós não podemos esquecer que, se considerarmos a nossa plataforma continental e a zona económica exclusiva, temos um ativo imenso e que, se nós não formos nós a explorar, alguém fará por nós. E certamente com menos cuidado do ponto de vista ambiental, que é uma preocupação, como disse o Luís, muito menos preocupação do que nós teríamos. Agora, o que vejo é que o português é muito pouco pragmático, quer dizer, tem minas de lítio e não as quer explorar. Tem petróleo ou gás natural ao largo do Algarve e que, rapaz, desculpem a expressão, mas que se lixe. Não, E eu, tudo o que quando tem penso dinheiro a sobre gente isto, não quer explorar. Tudo o que tem não, dinheiro neste país não quer explorar. usar dinheiro não queremos, somos os pobres orgulhosos, não, nem falamos em dinheiro. Eu às vezes pergunto-me porque é que isso acontece e a explicação pode ser um disparate a que cheguei, é que é um síndrome do ouro e diamantes do Brasil. Numa dada Eh, altura se fez um grande Há um esforço e livro depois não agora ficou sobre nada. isso, que saiu recentemente. Não, Deixa-me não, já acrescentar. Qual? ouvi, Já li, mas eu não que li o aliás livro, estou a dizer, necessita.
estou a dizer esta por mim, não li o livro, que é o síndrome e a solução que tinha para curar esse síndrome era também outra vez seguir o exemplo da Noruega e criar um fundo soberano, com parte do valor que vem desta exploração dos recursos naturais do país, fossem para um fundo soberano com regras que não pudesse ser investido, portanto, em empresas portuguesas e garantisse, no fundo, a sobrevivência do país no futuro. É um bocadinho que eu inspiraria nisso e penso que assim as pessoas aceitariam explorar os recursos naturais do país, que eu não vejo forma de o fazer. E nunca vi povo muito menos pragmático. Com o Luís Mira Amaral vimos ficar Foscou pelo caminho, onde já se tinham gasto umas centenas de milhões de euros, e a portuguesa disse que não faz mal, temos as gravuras, e vimos que já se tinha gasto pouco dinheiro em Ferrel, mas também se parou, e era o problema maior que eu teria em investir uma central nuclear em Portugal, é que são investimentos imensos, e que a meio nada me garante que o país não desistisse. E disse, Permita-me agora deslocar um bocadinho o tema, só relativamente ao Fundo Soberano, um comentário muito rápido. Eu adorava ter instituições fortes que conseguissem gerir um Fundo Soberano em Portugal. Tenho algumas dúvidas que o país tenha esse tipo de enquadramento institucional que consiga gerir bem um Fundo Soberano. Mas andando em frente, eu gostaria agora A gente já tem dívida soberana em grande, agora precisamos ter um fundo soberano. Dívida soberana, que é a dívida pública, já temos em grande. Exatamente. Passivo já temos, convinha ter um ativozito. Eu queria pegar aqui em duas intervenções que vêm aqui do público. Há aqui há aqui um comentário da Ana Aguiar que diz o seguinte: o relatório do Grupo de Trabalho sobre o lítio diz que há uma enorme incerteza sobre a concentração de lítio, sobretudo em Boticas e Montalegre, e depois pergunta se esta informação já foi atualizada após a fase de prospecção ou se continua a haver um grande risco do esforço para extrair o lítio não compensar economicamente. Há aqui um pormenor importante, é que tanto relativamente ao mar profundo, como relativamente ao lítio, como relativamente ao gás, os problemas que têm existido até agora têm sido sobre a prospecção. Portanto, sobre a avaliação dos depósitos que existem. E é isso que tem sido bloqueado completamente do ponto de vista das avaliações de impacto ambiental. Portanto, nunca se discutiu realmente em Portugal a exploração de nenhum destes recursos. Discutiu-se a prospecção, que é saber o que é que há. Mas eu aí, essa parece indiscutível, não? Isso parece indiscutível, não? Eu aí posso responder claramente. Eu conheço o business plan da Savannah. O business plan da Savannah, uma empresa mineira internacional que veio para Portugal, fez um business plan a sério e com aquele business plan permite financiar uns milhões de uma estrada que a Câmara Municipal quer. Permite financiar um plano social robusto para o pessoal lá da zona, ainda permite ganhar dinheiro, eu não tenho dúvidas que ele é rentável a exploração, porque eu conheço o business plan. Portanto, já não estamos na fase de dúvidas, estamos na fase do negócio completo, com um modelo de negócio que já existe, que eu conheço a Savannah. Portanto, em relação à pergunta que foi feita, em Boticas, sei eu, porque já vi o business plan, a resposta concreta é sim. Aquilo é altamente rentável, não era uma empresa que está na Bolsa em Londres, vinha investir mais de 100 milhões de investimento naquilo. Não vinha. É um teste de mercado, está feito e tudo aquilo é rentável com os atuais preços do lítio. Se me disserem daqui a 10 anos entra numa tecnologia alternativa, pode não ser, mas uma mina daquelas também tem uma duração de cerca de 15 anos. Portanto, a duração de uma exploração mineira destas é compatível com a janela de oportunidade desta tecnologia. Pois virão outras. E, portanto, a resposta para mim, conheço o business plan da Savannah em Botica, a resposta é sim, é concreta. Já não estamos na fase de prospecção, estamos na fase concreta de um modelo de negócios que vai dar dinheiro para todos. Muito bem. Eu tinha agora. Isto era mais uma parte, porque o tema, entretanto, foi aqui para os nossos recursos. Mas queria voltar agora à tecnologia, a todo o problema da política industrial, que acho que é um problema que é interessante e também estimulante, mesmo do ponto de vista ideológico, não é? Porque joga aqui com muitos interesses e valores conflituantes. E estava aqui um comentário do José Lourenço a dizer, dirigido ao António Vidigal, a dizer, portanto, relativamente ao facto da Europa dever investir em solar de última geração, que ainda não é dominada pela China, diz o seguinte: o que eu penso é que a China domina o PV da atual geração, não por ter ordenados muito inferiores,
fabrica altamente robotizado e tem a vantagem de ter ordenados inferiores aos europeus, mas não significativo, mas simplesmente porque a China consegue montar indústrias bastante mais eficientes do que os europeus. E certamente, muito rapidamente, irá dominar o PV da próxima geração. Com esta pergunta, eu queria só dar um outro enquadramento que acho que é mais interessante e ligando à questão do carro, que é, mas isto é cíclico e podemos olhar para o século XX, que é quando um país sente que está a ficar atrás do ponto de vista da sua competitividade industrial, tem sempre a tentação de ir agarrar na geração atual da tecnologia que está a dominar e de tentar acompanhar rapidamente. E muitas vezes tenta travar guerras que já foram ganhas por outros. E eu tenho a impressão que a Europa está a tentar fazer um bocadinho isso relativamente ao carro. Quando está muito focada na proteção da sua atual indústria de carros, quando outros já ganharam essa batalha, e não sei se não haverá aqui um grande problema de custo de oportunidade em estar a apostar em tecnologias que foram amadurecidas noutros sítios, quando poderia estar a investir noutras tecnologias nas quais atualmente pode ter vantagens comparativas. E, portanto, fazendo esta observação, estou a ver aqui o engenheiro Mira Amaral a dizer que não, por isso podemos já partir para o debate. Peço desculpa, sua abordagem não é realista. Nós temos uma indústria automóvel com uma capacidade instalada que não é despiciente. E essa capacidade instalada pode ser convertida para o veículo elétrico neste momento, com mais ou menores dificuldades, mas não faz sentido ela estar à espera de outra tecnologia que não os atuais. Temos, e esta é realista, de convertê-la para as tecnologias que existem neste momento, que é do veículo elétrico. Não é? A maneira como põe o problema, peço desculpa, não é realista. E há que defender uma capacidade instalada, reconvertê-la para aquilo que existe neste momento, e não pode estar à espera que daqui a 20 anos apareça uma coisa fabulosa e que a gente mantenha aquela capacidade instalada. Não é realista a sua abordagem. O que eu chamo a atenção, nenhum bloco o fez, aparece com que a gente quis acabar com os riscos de combustão interna, massificando o veículo elétrico. Quando havia os combustíveis de baixo conteúdo de carbono chegando aos combustíveis sintéticos, que é uma maneira inteligente de preservar uma parte das frotas. Não é preciso passar tudo logo para o veículo elétrico. Eu devo dizer, o veículo elétrico para mim é excelente para a mobilidade urbana regional. Eu acho um piadão quando me meto na autostrada, no início da autostrada, os Teslas passam por mim. Quando vou em meio da autostrada, já passo por eles a gozá-los. Desculpe, não é realista ainda, pá. Cada coisa tem o seu tempo. Portanto, o veículo elétrico para mim é excelente. Mobilidade urbana regional. Aliás, eu tenho um smartzinho pequeno. Quando qualquer dia vou para Lisboa, vou substituir por um smart elétrico, não custa nada. Agora, para andar na estrada, não vou para o veículo elétrico. A pressa que a Europa teve, que os outros blocos não fazem, para fazer isto. É evidente que. E agora explicar-vos uma coisa sobre os combustíveis sintéticos que é muito interessante. Então, deixe-me só fazer uma pergunta rápida. Então, quem é que faz essa adaptação? Qual a adaptação? Está a falar que temos muita capacidade instalada, certo? Tem, Podemos usar esse. É o que os europeus estão a tentar fazer neste momento. Mas quem paga? É a própria vamos indústria ou deve ser a União Europeia a fazer pooling? Isto vai ser pago nas nossas economias mistas, vai ser paga pela indústria, pelos consumidores e com apoios europeus também. Não sei se a economia mista é assim. Por exemplo, portanto, eu não estou aqui numa visão, desculpe, da iniciativa liberal, com toda a franqueza, que diz que é só o mercado a funcionar. Desculpa a piada, mas como estamos no espaço de iniciativa liberal, eu às vezes vejo pós-iniciativa liberal, parece que é só o mercado a funcionar. Não é. Eu sou liberal, mas QB. Sou realista. E, portanto, numa transição destas, industrial e tecnológica, isto vai ser também pago pelo contribuinte europeu através dos Estados Nacionais e que, aliás, tem muito dinheiro para financiar esta coisa. O que está em causa aqui é que esta transição está a ser demasiado rápida e não havia razões para massificar o veículo elétrico de um momento para o outro, como já vos expliquei, os combustíveis de baixo conteúdo de carbono, acabando no hidrogênio, acabando no combustíveis sintéticos, são uma resposta inteligente. E já agora dava-vos uma explicação sobre os combustíveis sintéticos, que é interessante. Eu não sou engenheiro químico, mas sei que há o processo Fischer-Tropsch. O que é que esse processo fez? Permitiu que os nazis pegassem no carvão e do carvão fizessem gasolina fizessem crudo, metessem nos tanques. Sim. Era o CTL. Depois o apartheid sul-africano fez o mesmo com o Sasol. O que é que eles pegaram? No fundo, é tirar o carbono do carvão e juntá-lo com o hidrogênio para dar combustíveis sintéticos.
O que é que está em causa neste momento? O processo não é pegar no carbono, no carvão, é sacar o CO2 da atmosfera e juntá-lo com o H2. Por isso a Porsche, eu posso revelar, tenho um 911 Carrera que gosto muito, e já recebi um e-mail da Porsche que me tranquilizou, dizendo: meu amigo pode manter o seu Carrera ab eterno, que a gente está a fazer uma fábrica no Chile, a Porsche, que vai fabricar combustíveis sintéticos, e o seu Porsche passa do fóssil para o sintético, nem precisa de afinação de motor. E, portanto, o que é que a Porsche está a fazer no Chile? Como está a fazer fez numa zona muito ventosa, produção de energia eólica para fazer hidrogênio verde. E depois saca os CO2 da atmosfera e faz combustível sintético. Porquê é que eles são mais caros que os processos do CTL, dos nazis e do apartheid? Porquê? Porque o CO2 não é um reagente como é o CO. O CO é um reagente que é mais fácil de reagir e se juntar ao H2. O CO2 não é um reagente da mesma forma, é uma coisa mais resistente e, portanto, é preciso gastar mais energia para produzir combustíveis sintéticos a partir do CO2 do que combustíveis sintéticos a partir do carvão. E por isso é que os combustíveis sintéticos são ainda um bocadinho mais caros e tem sido dificuldade de ter um preço competitivo. Mas é esta uma via, que é uma via inteligente, aliás, de utilizar o hidrogênio, que o Vidigal gosta muito, mais do que eu. Fiquei encantado certamente com esta notícia, porque ele gosta muito do hidrogênio. Depois também vos posso explicar qual é a minha ideia sobre o Vamos tocar hidrogênio. nisso, vamos tocar nisso. Mas é para vos dizer que a Então questão deixa-me da isso para mim, Europa pá. Deixa-me isso para é mim que eu gosto. dramática, é dramática no setor automóvel. Isto vai ter que ser financiado por nós, consumidores, e por nós, contribuintes. Quando nós somos, como contribuintes, financiamos os Estados que ajudam nisto automóvel. Como consumidores, compramos os carros. É assim que isto funciona. Sem dúvida. Não, para entrar aqui também um bocadinho no tema do hidrogênio, António, só para contextualizar, eu pelo menos na minha vida profissional agora neste momento, o hidrogênio tem um custo, pelo menos calculado entre 5 a 8 euros por quilo, e dizem muita gente que o custo tem que baixar para ser competitivo. É um adepto fervoroso do hidrogênio, sabemos, portanto ouvir a opinião de quem mais sabe é importante neste tema. Não sou quem mais sabe, como diz o Mira Amaral, gosto muito do tema, mas como ele também costumamos dizer um ao outro, mas controlo-me. Eu apaixonado pelo tema, mas procuro controlar-me. Pelo domínio. Sim, Pelo adoro o domínio. tema. Sim, mas me perde-me de domínio, embora goste A imenso gente do dizia tema. isto na EDP em espanhol. Tinha Era, mais que dizia, chalé. gosto imenso Tinha mais disto, chalé. mas controlo-me, mas domino. O que é que eu penso sobre o hidrogênio? Portanto, à partida, portanto, é uma grande aposta da Europa e dos Estados Unidos, e sendo uma grande aposta da Europa e dos Estados Unidos, embora que todos reconheçamos que tem problemas de infância, Portugal não se devia aliar dele e devia tentar ver em que medida, portanto, é que se mapeia com os nossos interesses. Só para lembrar que hoje em dia 95% do hidrogênio produzido utiliza o que se chama steam reforming de metano, que é gás natural, portanto CH4, ou é outro chamado SMR, e que é altamente poluente. Por cada quilo de hidrogênio produzido, basta ver as formas, são produzidos 9 quilos de CO2. O que por si eu acho que justifica completamente uma aposta no hidrogênio verde. Agora, na minha opinião, portanto, e que é de muitos, não estou a inventar nada, portanto, as prioridades no hidrogênio devem ser, primeiro, como feedstock ou matéria-prima. E dentro da matéria-prima, a primeira é o amoníaco. O amoníaco é essencial para o fabrico de adubos e posso dizer que o amoníaco alimenta o mundo e faz a ponte entre o azoto do ar e a nossa comida. Portanto, é um não-brainer, não é? E a produção de amoníaco utiliza 2% do total da energia consumida no mundo, não é a eletricidade, da energia total consumida no mundo. E emite imensa quantidade de CO2. Lembro-me de ter lido, portanto, que se o amoníaco fosse um país, emitia o mesmo CO2 que a África do Sul, que é bastante. Para mim, a segunda prioridade do hidrogênio seria o fabrico de aço verde, utilizar o hidrogênio como matéria-prima para a redução do aço e não carvão como coke, como hoje em dia é utilizado. A Suécia, por exemplo, portanto, eu olho muito para os países nórdicos, está a fazer uma grande aposta
nisto, portanto, uma delas numa empresa que se chama a H2 Green Steel. Eu penso que era o tipo de empresas que era interessante trazer para Portugal, eventualmente para Sines, porque mais do que para nós exportarmos energias renováveis ou hidrogênio renovável, o que era interessante é trazer para o país empresas que acrescentassem valor. Depois, portanto, uma terceira utilização é para processos industriais que exijam alta temperatura, fora do alcance da eletricidade, é um dos candidatos. Portanto, normalmente, se a temperatura, penso que é até aos 300 e tal graus ou 400, for atingível com a eletricidade, é sempre melhor utilizar na indústria, portanto, eletricidade. Mas há níveis que não é utilizável e para isso o hidrogênio também é um bom candidato. Depois outras, portanto, a caminhagem tipo longol também é dito, também tive também numa conferência com a Volvo, em que eles diziam que fariam tudo com um caminhão elétrico, exceto o longol, que é aquele exemplo que eles davam de um caminhão que eventualmente sai de Portugal, vem até à Suíça, muda de condutor, volta para Portugal e tem de fazer o refueling em 5 minutos. Aí também é um candidato natural. Agora, para utilizar o hidrogênio verde como armazenamento de longo prazo, tanto que é uma expectativa, e também eu penso que ainda está muito no princípio essa possibilidade, e aqui, enquanto Portugal, gostaria, como já disse, mais nas barragens, nomeadamente fazendo o repowering de algumas que existem, portanto, e reforçando e fazendo algumas de bombagem pura, como garantem que há ainda algumas possibilidades. Na altura trabalhei no projeto de Sines, portanto, e na altura, portanto, se me lembro, as contas que tínhamos é que o custo principal do hidrogênio é o custo da eletricidade. E se me lembro bem, portanto, o número que fixei da altura é que com eletricidade renovável a 30 euros por megawatt-hora se consegue produzir hidrogênio a 3 euros por quilo, o que começa a ser competitivo porque há indústrias que estão disponíveis para pagar um sobrecusto para dizer que Estão utilizam, verdes, estão verdes. que são verdes, cada vez há mais, Ok, mesmo agrícola. eu tinha pensado nisso. Um produto na prateleira que diga que o adubo é adubo verde, portanto tem um valor acrescentado, era para aí que eu começaria. Aqui também o que acho e que defendi muito, portanto, quando trabalhei no tema, portanto, é que o que é preciso é criar conhecimento. E Portugal até tem um laboratório colaborativo, que é o iLab, que junta a indústria à universidade. E eu considero que era o caminho para ganharmos conhecimento nesta matéria, como em tudo, nesta fase é o que nos interessa. É um bocadinho o que penso sobre o tema. Muito bem. Nós estamos agora a aproximar-nos já da reta final, por isso as respostas devem ser mais curtas. Queria só agradecer a todos os participantes aqui já agora. Tenho reparado nesta chamada tivemos um pico de 63 pessoas nesta chamada e neste momento estamos nas 53, o que significa que o interesse ao longo desta conversa foi bastante constante e queria agradecer a todas as pessoas que foram ficando aqui. Relativamente ao hidrogênio, gostava de ir a uma questão mais concreta de Portugal, que é a conversa sobre o hidrogênio cá não tem sido muito essa, porque neste momento nós temos o PDIRC, não é? Que é o plano que temos para a rede de distribuição de gás em Portugal, que está a pensar na transformação de toda a rede de distribuição de gás para que ela possa receber hidrogênio. Ora, isto significa usar o hidrogênio como aplicação para aquecer a água do banho ou para usar nos bicos do fogão, é as consequências disto. Mas isto nunca é mencionado noutro sítio nenhum, isto foi algo que de repente apareceu do céu e na consulta pública relativamente ao último plano, eu vi algo extraordinário, que foi a EDP e a Associação Zero de Acordo numa coisa. Portanto, quando isso acontece, parece que há algo discutível nesta opção e queria só um comentário seu sobre o tal blending, não é? De mistura de hidrogênio com o gás natural para ir gradualmente descarbonizando a redistribuição de gás natural em Portugal. Eu penso que faz algum sentido, embora para mim não seja, portanto, a aplicação de maior valor, portanto, queimar o hidrogênio não é maior valor, ele tem mais valor com a matéria-prima. A REN, portanto, na altura que trabalhei no tema, garantia que a rede de gás natural, o resto que foi criada por iniciativa do o engenheiro Mira Amaral, esteve muito ligado com isso, portanto, ela, como sendo relativamente recente,
tem propriedades, capacidade de transportar hidrogênio puro, portanto, eventualmente as zonas de bombagem não o teriam, mas grande parte da rede funcionaria com hidrogênio puro. A mim não me faz impressão, porque tenho idade suficiente para ter tomado muito banhos com um blending com o gás de cidade, que tinha 40% ou 40 e tal por cento de hidrogênio. Epá, e, e sempre aprendi a cozinhar, eu gosto de cozinhar, e aprendi a cozinhar com 40% de hidrogênio, sei que funciona, não me atrapalha nada. É uma questão económica, e considero que o hidrogênio não é a zona de mais valor. Na altura que trabalho no tema, portanto, o valor que teria em injetar hidrogênio na rede era sobretudo para ter um primeiro consumo. É aquele que costuma de ovo e galinha, portanto, se começa a ter produção e não tem indústria para utilizar, uma possibilidade é injetar uma parte na rede, mas, como digo, na minha opinião, não é a utilização de maior valor. Posso fazer uma observação sobre isto? Claro. Bem, eu discuti muito esse assunto quando era presidente do Conselho de Energia da CIP e tinha lá a REN. E o que é que eu concluí? Até 10, 15% de mistura do hidrogênio com o gás natural não põe problemas às atuais condutas do gás natural do projeto que eu lancei em Portugal. Mais do que isso, ninguém garante. E dou-vos uma imagem muito simples. O hidrogênio é uma molécula mais leve. E, portanto, sendo mais leve e tendo o risco depois de Escapa capolir e pela ser tubagem. inflamável, pode passar nos interstícios da tubagem de uma maneira que não passa o gás natural. Uma explicação muito simples para explicar os cuidados que há que ter. Portanto, até 10, 15%, a opinião técnica é consensual que é possível. Mais do que isso, ninguém sabe responder cabalmente. E como compreendem, eu espero bem que o poder político não avance com coisas maiores, enquanto não houver uma resposta técnica capazes, que pode ser inflamável. E a outra coisa que gostaria de dizer, aquela abordagem que o António Vidigal fez, com mais pormenor, menos pormenor, eu posso concordar. No fundo, é a gente ter hidrogênio para consumos locais específicos, de certos casos, até de indústrias ou de coisas que não é muito fácil eletrificar. É evidente que ele, sei que gosta muito do Aço Verde, já ouvi escrever até sobre isto, eu aqui posso dar uma resposta mais cínica, que é o seguinte: quando a gente substituiu a cirurgia nacional, que eu privatizei, o alto forno para um forno elétrico, se a eletricidade for renovável, eu já posso chamar aquilo aço verde. Não é aquele que ele defende, mas é aço verde, na minha opinião. Não é bem o aço verde que ele defende. Sim, não no sentido que Agora, usa a sucata de minha, ferro, que essa em si tem carbono. com certeza, não sei, mas é isso, é essa a diferença. Sim, Mas eu já posso chamar a este é mais aço verde, não renovável, é? é mais verde, mas não é verde. Exatamente, não é aquele que tu E sobre defendes. essa Agora, questão, Luís, e sobre essa questão que te referiste do 10 ou 15%, eu penso que a limitação não é das tubagens, porque Lisboa teve 40%, é de uma coisa que se chama o índice do OB, que é o tipo, que é a queima, que os queimadores têm de ser alterados como foram quando se mudou de gás de cidade. Essa é a utilização terminal, os queimadores finais na indústria e no residencial têm de ser mudados, e nos esquentadores, esse é outro problema que tens razão. como se fez no passado, quando se mudou de gás de cidade Tens para gás razão, natural. mas devo Porque a dizer, mesmo limitação sobre a tubagem, eu bem os apertei, nunca os técnicos de atletas atravessaram mais 10, 15%. E, portanto, não há certeza sobre a matéria. Isto tem que ser investigado e estudado. Agora, há outra coisa que tem por sido esquecida e que faz sentido, é o biometano. Também, que no fundo é biometano é gás gás natural, natural. não fóssil. Não, o gás natural é gás natural. É gás natural, não fóssil. É Agora, CH4. eu só queria chamar a atenção nesta maneira. A minha dúvida Luís, é uma nota que estamos a acabar. É uma nota que estamos a acabar, que tenho visto uma aposta imensa nos Estados Unidos na captura de CO2 e de outra coisa que não falámos, que é a geotermia de última geração,
que é utilizar a tecnologia do shale gas para fazer furação em profundidade. Eles dizem que há possibilidade de utilizar geotermia em qualquer sítio dos Estados Unidos. Vamos fazer isso nos Açores. E já agora devo dizer Sim, o seguinte: sim. o artigo que eu li do Economist, eu não sou adepto das teorias da conspiração, mas propendo, lendo o artigo do Economist, que, aliás, que a rapaziada do petróleo e gás natural já sabia que havia hidrogênio natural e não o quis explorar, abafou. Claro, É o que a gente claro, conclui do artigo claro. do Economist. Sim, sim. Portanto, este Eu- é outra ameaça ao hidrogênio eletrolito de grande produção, como compreendem. Há aqui incógnitas muito grandes ainda. Um, só agora só fazer aqui um reparo, eu creio que a Fluence neste momento já está a fazer blending a 5%, creio que há alguns, pelo menos ali Sim. na zona do Seixal, eles estão a fazer esse Sim, sim, blending. sim, sim, tem um piloto, Tá, tem tá, um tá. piloto de É um blending. piloto sim. com, É a com Floed já está a fazer isso. exatamente, a É, Fluence já está a sim, é a fazer, companhia que comprou a parte de gás da Galp. exatamente, o sim, sim. a antiga Galp Gás Natural. É isso, Um, é isso. já agora, fazer aqui uma última pergunta, já que estamos mesmo no fim, pedir-vos para serem sintéticos e agradecer-vos mais uma vez. Luís Meira Amaral, se a indústria tem perdido importância, se voltasse a ser Ministro da Indústria e da Energia, principalmente relativamente ao tema da energia, quais seriam as suas principais medidas? Bem, se vocês, eu acabei de escrever um artigo para a revista Água e Ambiente, em que pediam, na sua perspectiva, o que é que o próximo governo devia fazer. É claro que nem o PS nem o PSD vão ligar nenhuma ao que eu escrevi, mas eu posso ler, é simples. Dizia assim: Se calhar vamos nós ligar, como? se calhar Devia vamos dar-se nós ligar. Não, devia-se dar prioridade à energia solar fotovoltaica descentralizada, travando os megaprojetos que são atentados à biodiversidade e o ordenamento do território. Depois dizia que devia-se dar também, e para isto é preciso desbloquear a legislação das unidades de produção para o autoconsumo das comunidades de energia renovável, que são duas ideias muito válidas e espantosamente está tudo entupido. Os projetos são metidos às centenas e há Licenciamento. poucas aprovações. Bom, depois, eu acho que esta história da eólica offshore que quer ser lançada é uma fantasia. Aliás, a Ørsted acabou de desistir de vir para Portugal. Já tinha escrito isto no Expresso, acho que é uma fantasia, não vale a pena continuar por aí. Depois apostava dos projetos de hidrogênio descentralizado, na linha que o Vidigal disse, onde haja, sendo a atenção, a Iberdrola tem um projeto que faz todo sentido. Juntou um fabricante de amoníaco, de fertilizantes, precisa de amoníaco, e juntou um fabricante de equipamento de eletrólise para fazer hidrogênio. Isso faz todo sentido. É o que apostava nisso. Depois, outra coisa que eu apostava, e não percebo porque é que o governo não faz isto, apostava que o governo devia estimular e apoiar as câmaras a mudar a iluminação pública para LEDs. Temos a maior parte da iluminação pública do país é medieval. Os candeeiros que temos deviam ter já mudado para LEDs e não mudam. E outra coisa que o governo devia apoiar as câmaras é passarem para autocarros elétricos a baterias, não os hidrogénicos, custam um valor. Vocês sabem quanto é que os autocarros hidrogénicos andam a passear, vão comprar o hidrogênio a Espanha, sabe quanto é que isto custa? Valores De do 20 e 30 hidrogênio. euros por quilograma. Pois. Isto é alimentar a bursa pão de ló. Este é autocarros hidrogénicos que andam aí das câmaras. Portanto, eu apostava nos autocarros elétricos a baterias que Salvador Caetano até já fabrica. E, portanto, eu apoiava as câmaras a fazer isto. Depois, outra coisa que eu não esquecia era as centrais de gás natural e a prolongação do contrato da tapada do outeiro, que é preciso o backup aqui à rede de peso. E depois, na linha do que já aqui defendi no início, um planeamento energético a sério. Não é esta história do PNEC, não é planeamento energético. E neste contexto de planeamento energético, a gente pode fazer exercício de médio e longo prazo e ver quais as tecnologias que fazem sentido, porque a gente tem que ver, quando há excedentes das renováveis, o que é que se faz? Consegue exportar, faz o carteira, faz bombagem, tudo isto tem que ser pesado. Não é só produzir e nem pensar nisto. Há que fazer contas. É isso que se o planeamento energético não está feito. Portanto, eu apostaria, estas coisas são fundamentais, que eu recomendaria ao novo governo. Está escrito no jornal Água e Ambiente, sei perfeitamente que o PS e o PSD não me ligam nenhuma, não vão ligar. Espero que a Iniciativa Liberal, se quiser, possa ler. Tem uma abordagem nova, chegou agora ao mercado político, pode ser queira ler algumas recomendações, sugestões que eu dou nesta matéria. Obrigado. Também sei que o meu amigo Pedro Sampaio Nunes também tem colaborado com a IEL nesta matéria. Espero que Ele está aqui dá nesta algumas chamada, recomendações de bom ele está senso. a assistir, ele está a assistir.
Eu aqui, portanto, já agora só queria dizer que estou totalmente de acordo com tudo o que disse o Luís Mira Amaral, reforçando só a ideia de tudo o que ele disse, portanto, eu valorizo imenso para os meus interesses a parte do planeamento energético, e uma sugestão que fazia do ponto de vista prático era fazer o mesmo que foi feito no Reino Unido, que era dentro da rede fazer uma unidade com Chinese walls que teria o despacho e o planeamento energético como se fazia no futuro, e que funcionasse como advisor perante o governo nesta matéria, com especialistas, como nós tínhamos quando lá trabalhámos. António, Não precisa desculpa. não precisa ser uma empresa diferente, pode ser, era isolar o despacho e uma unidade de planeamento, foi o que o Reino Unido fez, e acabou depois por privatizar, por Eu deixei nacionalizar, isso, tanto essa unidade, nacionalizar essa unidade. eu deixei De tudo isso. o que foi dito, acho que o que era mais transformador, a mim confrange-me, estar a ser feito o planeamento da rede, pedido a pedido, ao ritmo dos pedidos que são colocados, e não ver um planeamento global. Eu lembro quando o Nascimento Batista, sabes que morreu há um par de dias, pá, o nosso Sim, sim. antigo chefe. E Sim, eu lembro morreu na altura recentemente. ele Sim, sim. dizer, sim, e eu lembro na altura ele pôr em dúvida se não se devia, a exemplo do Reino Unido, fazer uma linha de 400 kV junto à fronteira, que era para dar a possibilidade de colocar indústria em qualquer sítio no país. E esse tipo de pensamento de desenhar uma rede de alta tensão e distribuição estratégica para o país, eu acho que justificava criar-se uma unidade de planeamento energético, e eu acho que ninguém é melhor colocado, e seguindo o exemplo do Reino Unido, que a REN, mas para isso ser possível, tinha de ter Chinese Walls e ter uma unidade independente, como a EDP Distribuição é independente da EDP, e é que eu conheço, estive nas duas empresas, António, eu segui as duas deixei empresas. isto na legislação de 95. Eu deixei isso previsto na legislação de 95. Pois não ligar, esqueceram, foi isso. Está previsto na minha legislação de 95. Aquilo que estás a Pois, propor está lá previsto. pois, era do ponto de vista prático, é uma coisa de nada, portanto, eu acho que não tinha qualquer impacto para a REN, portanto, é uma questão de, era um novo trabalho para eles, teriam de ter a Chinese Walls, entre essa unidade e o resto da rede que investe, que é para não, e eventualmente até se poderia, com um modelo desses, como a Inglaterra, colocar a construção de novas linhas a concurso, não ser, Faz todo o tornar a construção sentido. competitiva. Faz todo o sentido. Os brasileiros já fizeram isso. Novas Já linhas de fizeram isso. transmissão puseram-as a concurso. Os brasileiros. Concurso, eles já fizeram. Sim, o Brasil já tem isso, o Brasil já tem isso, a Inglaterra diz que vai fazer isso, portanto, e que o enabler, portanto, é esta nova unidade de despacho e planeamento. Epá, não digo que se faça, mas pelo menos que se estude, não é? Olhem, a hora já vai adiantada, nós acho que nós podíamos passar aqui toda a noite e se calhar de manhã. Resta-me agradecer-vos. Luís Miramaral, muito obrigado. António Vidigal, ainda por cima à distância, a muitos quilómetros, muito obrigado. Estás nos Estados Unidos, não é? Parece que estás nos Estou Estados nos Unidos. Estados Unidos, estou em Washington, agora estou aqui em Washington. Gente, a economia global é assim, pá. É assim, para trabalhar. Agora tenho um cliente aqui, pá. Mas resta-me agradecer-vos. Esta é a primeira de algumas conversas. Eu acho que era importante não ficarmos por aqui. E resta-me agradecer-vos e esperarmos pelas próximas conversas e até breve. E Manda deixa-me abraço e formular um desejo. Eu espero bem que a iniciativa liberal nesta área de energia seja mais inovadora que o PS e o PSD. É uma esperança que eu tenho que a ele o faça. Vamos E eu fazer por isso. também. E eu Muito também. bem. Também, em jeito de comentário final, queria sublinhar o sucesso que penso que esta sessão foi. Estamos ainda com 51 pessoas, a maioria das pessoas ficaram até ao fim, o que mostra que há um grande interesse por parte não só dos membros, mas das pessoas que nos acompanham E também. vai ficar gravado, atenção, isto E vai não ficar fica por gravado, aqui, as pessoas vão vai poder vai assistir. estar disponível, e sei que o Marcos tem aqui a ideia de conduzir aqui mais umas sessões sobre estes temas, por isso acho que isto vai ser Eu interessante. pergunto-vos o seguinte, do ponto de vista logístico. Vocês têm os e-mails das pessoas que participaram, não? Por acaso não sei se temos, porque não Tenho pedimos os certeza. e-mails com Não às é, pessoas porque que se entram. tivessem, eu podia-vos mandar o texto das sedes do ex-engenheiro Alan Lima sobre os dilemas da descarbonização e o Eu, meu da Ordem dos Engenheiros sobre o nuclear. eu partilhei logo esse Distribuíram. position paper quando mencionou. Eu posso ir recuperá-lo, mas eu partilhei logo o link. É o da sedes, é o 224 da sedes. Exatamente. Aqui E eu está. posso,
e eu posso-te mandar o meu PowerPoint da Ordem dos Engenheiros sobre nuclear e renováveis, em que eu Agora explico esta agradecíamos, Luís Meira Amaral. Sim, sim, Sempre sim. informação Envia as e podemos coisas partilhar. e Sim. nós partilhamos também. e Muito que é muito obrigado. mais atual que o livro de energia que eu escrevi, que está desatualizado face à realidade atual. Como quase todos os livros de energia. E, não só, e tecnologias também. Livros de há 20 anos, não? Estão desatualizados face à realidade atual. Muito Então, bem. boa noite a todos. Muito Boa obrigado. noite. Uma Muito boa noite. obrigado. Muito Muito obrigado. obrigado. Adeus, boa noite. Muito obrigado.